hoje é respeito. O que é respeito, gente? Respeito é a partir do momento que você não invade o meu espaço, certo? Então a gente tem que começar a respeitar o outro e a nos respeitar, porque muitas vezes a gente não se respeita, a gente não respeita os nossos limites. A gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Ontem, eu conversando com meus filhos, eu lembrei de uma história. E essa história eu falei assim, amanhã eu vou falar no meu vídeo. A história é o seguinte. Esse ano, né, eu comecei, antes da pandemia, eu tava dando aula. E assim, quando eu entro numa turma, eu falo assim, a melhor turma é a minha. Eu acredito que a melhor turma vai ser a minha da escola. E aí, o que acontece? Eu planejei, toda sexta-feira eu planejo uma atividade bem legal para a turma. E aí eu tinha planejado, naquela semana, eu estava no livro de artes, estava falando de argila, de obras de arte. Eu falei assim, cara, eu vou comprar argila e vai ser uma aula muito massa. E aí eu planejei aquela aula. Saí do meu serviço na quinta-feira, fui comprar argila no Taguacento, cheguei com aquele monte de argila, toda feliz da vida. E aí, quando eu cheguei na sexta-feira na escola, acabou que o professor da manhã não foi, e aí eu entrei na turma e foi aquela aula muito legal. Não era a minha turma, mas era do professor. E aí eu tava mais empolgada ainda. Só que o que me acontece? Quando foi no período da tarde, eu peguei, antes da aula de arte, sempre tinha uma aula antes, a de história, ou... Aí eu peguei e fui fazer a leitura, né, do conteúdo. E a gente estava fazendo a leitura do conteúdo, aí eu peço para os alunos lerem. Principalmente os que têm mais vergonha, os que têm mais dificuldade. Por quê? Para eles acostumarem. E aí, eu tô lá dando para eles lerem, né? E aí chegou uma aluna minha. Aí eu faço a leitura. Aí ela falou assim para mim, tia, eu não vou fazer. Aí eu olhei para ela e falei assim, se você não fizer a leitura, a gente não vai ter a nossa aula de artes. A gente só vai ter o conteúdo do livro. E eu vou passar uma outra atividade. Ela, eu não vou ler. Os alunos começaram. Ah, mas você tem que ler, não sei o que. E todo mundo começou querendo falar que ela estava errada. Eu falei assim, ó, todo mundo tá errado. Você sabe por que ela não quer ler? Eu vou explicar para vocês. É porque quando um colega lê e erra, vocês começam a criticar e rir. E muitas vezes ela tá com medo de ler e errar. Por isso que ela não quer ler. Simplesmente assim. Peguem o caderno, vou passar uma outra atividade. E aí todo mundo fez aquele silêncio. Eu falei, e a culpa não é só dela, tá? Como eu falei que não vou dar aula, eu não vou dar argila pra vocês. Eu só vou dar se ela ler. Gente, vocês não têm noção. Se a aluna ficou triste, ou se os alunos ficaram tristes porque ela não ia ler, não ia ter aula, eu fiquei arrasada. Eu fiquei tão arrasada, que eu tava tão empolgada com a aula, eu tava mais empolgada se brincar do que com os alunos. Mas tudo bem. Só que eu tenho um porém. Se eu falo uma coisa, eu cumpro. Com o coração doendo, mas eu cumpro. Aí meu coração tava doendo. Aí passei o dever no quadro e a sala fez aquele silêncio. Aí um ou outro falava assim, por favor, leia. E ela falou que não ia ler. E assim, eu já tava pra falar assim, pelo amor de Deus, lê pra eu poder voltar atrás. Se você ler, eu não posso voltar atrás. Mas se você ler, a gente vai ter a aula. E ela não ia ler. Aí tá bom, todo mundo começou a fazer o dever e tal. Eu falei, gente, mas eu não posso desistir. Eu tenho que ter essa aula, porque senão eu não vou ficar muito feliz. Aí o que acontece? Eu peguei essa aluna e falei assim, vai buscar não sei o que na secretaria. Eu inventei alguma coisa. E ela foi na secretaria. No que ela foi na secretaria, eu falei, ah, gente, eu tenho que ir no banheiro. Eles não veem que eu ia no mesmo lugar que ela. E fui e encontrei com ela. Quando eu encontrei com ela, e eu falei com a turma, eu não quero ninguém sair da sala e tal. E eles ficaram lá. Quando eu encontrei com ela, eu cheguei pra ela e falei assim, por que você não quer ler? Aí ela falou, ah, tia, eu tenho vergonha, eu tenho medo de ler e errar. Aí eu falei pra ela, quando eu era criança e tinha a sua idade, quando a professora falava assim, vamos ler, pra mim era uma coisa angustiante, eu era tímida, gente. E pra mim era uma tortura ter que ler na sala. E eu fazia o quê? Quando estava chegando a minha vez, eu pegava o texto, eu praticamente decorava. Aí decorava. Aí quando chegava a minha vez, eu já sabia praticamente o texto todo. Então eu não ia errar nada. Tudo bem. E aí eu expliquei isso pra ela. Eu falei, ó, quando eu era criança eu fazia isso. Eu decorava o texto e lia. Aí ela falou assim, eu quero ler então, tia. Aí eu falei assim, se você ler, a tia vai dar a argila, como eu prometi. Aí eu falei assim, mas então você vai fazer o seguinte, nós vamos voltar pra sala, você vai voltar. Aí eu vou continuar dando a minha aula, eu vou corrigir o dever que eu passei. E você levanta a sua mão e fala que você quer ler.
Você vai ver como seus colegas vão ficar felizes com você. Aí você lê o pedacinho. Você não vai errar. Confia na tia que você vai conseguir. Aí foi muito engraçado. Ela voltou, eu voltei, continuei dando minha aula normalmente, como se eu não tivesse conversado com ela. E aí, de repente, ela levantou a mão. Aí quando ela levantou a mão, ela falou assim, tia, eu vou ler. Na hora que ela falou que ia ler, gente, foi muito assim, sabe assim, aquele negócio assim, tá no pênalti, no último gol, no último minuto, aí vai e faz o gol, foi desse jeito. Quando ela falou que ia ler, gente, os alunos todos da sala começaram a gritar, uhul, parabéns, Ana! E começou a falar o nome dela, não vou falar o nome dela, e começou a bater palma, e foi aquele alvoroço todo. Gente, vocês não têm noção, eu fiquei tão feliz, parecia que eu tinha ganhado um campeonato. Sabe assim, o último gol, eu fiquei muito feliz. E os alunos tudo. Aí teve uns que abraçou, beijou ela. Aí ficou meio tumultuado a sala. Eu falei, não, gente, vamos concluir aqui pra gente poder dar tempo da gente dar a aula, concluir a aula. Então, gente, aí a gente terminou. Eu fiquei muito satisfeita que ela conseguiu ler. E assim, pra mim, ela gente, eu lembro que quando os alunos começaram a gritar e falando que ela era muito legal e tal, sabe assim, quando você vê que o sorriso tá assim, a pessoa tá assim, calma, volta, que você tem que cair pra terra. Então, pra mim, naquele dia, eu percebi assim, que muitas vezes a gente não respeita o próximo, né? Mas a gente quer que o próximo faça porque quer que a gente faça, mas a gente não consegue entender o que o outro faz. Por que aquele outro não quer fazer? Então, hoje, como o meu tema é respeito, a gente tem que começar a respeitar as limitações do outro, entendeu? Com essa minha história que aconteceu com a minha turma, assim, eu vi que se eu não tivesse, se os colegas não tivessem nunca ter desrespeitado o outro, ela poderia não ter vergonha de ler. Mas acaba que é de criança mesmo, lê errado, o outro começa a rir, isso é normal. Mas o que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes a gente pega e critica uma ou outra pessoa, mas você não sabe se você vai criticar aquela e aquela vai se magoar ou a que está observando vai se magoar. Então a gente tem que ter essa visão, entendeu? A gente tem que ter esse respeito, a gente tem que se respeitar, entendeu? Não é porque o outro quer que você faça isso que você vai fazer. Você não tem que fazer pro outro, para você agradar o outro. Claro, agora também, não, se me pedir pra varrer o chão, não vou varrer, porque eu tá me desrespeitando. Não é isso. Mas tem coisas na sua vida que você não tá afim de fazer. E você não tem que fazer simplesmente para agradar o outro, porque a partir do momento que isso acontece, o outro tá o quê? Ele tá pegando o seu espaço, a partir do momento que o outro invade o seu espaço, ele tá te desrespeitando. O limite do outro chega aqui. O meu limite é esse, o seu é esse. Quando um barra no outro, tem que parar. Então vamos respeitar. Hoje eu vejo as crianças muito soltas, não estão tendo... eu vejo pais que não respeitam os seus filhos. Quando eu digo respeito, é o quê? Ele não dá devida atenção para o seu filho. Isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque o filho, ele não é educado e você acha que está correto. Isso não é correto. Aqui em casa eu falo com os meus filhos, respeito não é ter medo. Eu falo, eu não sou colega de classe sua. Eles têm que me respeitar, entendeu? Eles têm que saber que eu vou respeitar eles a partir do momento que eles não entrarem na minha zona. Porque se eles entrarem no meu limite, vai ser o quê? Um desrespeito. E hoje a gente vê muito isso. A criança é que manda no pai. Será que a gente quer ser respeitado? Então vamos fazer por onde? Não invadir a privacidade do seu filho não significa dizer deixar ele fazer o que ele quer. Se ele está fazendo uma coisa errada, você vai cruzar os braços e falar, não, eu não posso invadir. Não, não é uma questão de você não poder invadir. Você tem que entrar lá e orientar ele. Você está entendendo? E se eu chego para aquela minha aluna e falo assim, você é obrigada a ler, eu estaria desrespeitando ela. Eu fiz o quê? Eu fui entender o porquê que ela não queria ler. A partir do momento que eu entendi, eu consegui fazer o quê? Mudar aquilo nela. E ela aceitou e fez e aconteceu. Então, vamos começar a ter esse respeito, entendeu? A gente olhar pra gente, começar a olhar com mais carinho até pra gente, falar assim, aonde eu tô errando? Será que se eu falar sim pra tudo que as pessoas querem, será que eu não tô me desrespeitando? Será que isso é interessante? A gente tem que ter essa visão. Porque muitas vezes a gente vai e faz para agradar o outro, mas a gente se magoa. E a gente tem que parar com isso.
E o outro, quando recebeu não tem que achar, mas aquela pessoa mudou. Não, ele não mudou, ele só tá se respeitando, gente. Vamos começar a olhar pro outro e falar assim, será que ele não tem limite? Tem, ele tem que fazer tudo que eu quero? Não, ele não tem que fazer tudo que você quer. Você tem um limite. Então, não é porque a pessoa mudou que você vai falar, agora ela ficou chata, ela não pensa no outro. Ela pensa no outro, só que ela tá se respeitando, entendeu? Então, vamos começar a respeitar o próximo colega, a nos respeitar, entendeu, gente? Hoje a dica foi essa, respeito. Vamos respeitar todos, entendeu? Curte meu canal, se inscreve, compartilha, manda pra muita gente, tá? Gente, manda aí qual é o tema que você quer que eu fale, que a gente discute, a gente conta uma história, porque história é o que eu tenho, eu adoro história, né? Quem me conhece sabe. Então fica a dica aí, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo!